E nessa manhã feliz, nessa manhã alegre, o Senhor já falou muitas coisas maravilhosas e eu vou ter que repetir. Que o nome dele seja exaltado e glorificado em todo o tempo, nas nossas vidas e neste lugar. E eu te convido a ler comigo nesta manhã, na presença do Senhor, do Espírito dele, Lucas 14. O Senhor me desafiou a continuar de onde nós estávamos. E que Ele possa falar. Lucas 14, nós vamos ler dos versículos 1 a 11. Amém? Achou aí? Um reino de amor para pertencer. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e esse cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois, virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma de que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Amém? Pode se sentar. O Senhor é maravilhoso. Mas essa semana foi publicada uma reportagem sobre algo que está acontecendo no mundo, mas na Europa, e que tem preocupado os especialistas. Não por acaso, culto de jovens, né? Por isso eu disse, né, Bia? A geração Z está sendo chamada agora de a geração sóbria. A princípio, parece ser algo bom, mas na verdade não é. Os jovens adultos estão trocando o álcool por uso de remédios contra a ansiedade, as chamadas drogas sociais. Para socializar, para se divertir com seus amigos, esses jovens tomam remédios de maneira ilegal, que compram online e sem prescrição médica. São medicamentos usados para tratar epilepsia, dores nos nervos, além de um beta-bloqueador que serve para diminuir a frequência cardíaca acelerada e relaxar os músculos trêmulos, o que são sintomas de ansiedade. Um jovem relatou que as drogas que ele usa o deixa eufórico, acalma os seus pensamentos ansiosos e facilitam a socialização. E que sem o uso dessas substâncias, ele nem se daria o trabalho de socializar. Especialistas afirmam que o uso dessas drogas, sem uma supervisão médica, em altas doses, pode ser perigoso, em alguns casos até fatal. O uso prolongado também pode levar à dependência, porque os usuários passam a depender dessas substâncias para se relacionar uns com os outros. E quando eles tentam parar, interromper o uso, eles relatam aumento de ansiedade, insônia e pensamentos suicidas.
Influenciadores e algumas celebridades falaram abertamente nas redes sociais sobre o uso dessa substância, para reduzir essa ansiedade social. Uma outra jovem que faz o uso da substância relatou que era como se ela pudesse ser a pessoa mais interessante da sala. Como a igreja do Senhor Jesus, nós temos que ver os sinais à nossa volta. Temos que entender o mundo que nós vivemos e ver que nós estamos diante de um problema assim. Quando o ser humano deixa de ser aquilo que ele foi criado para ser, ele acaba se autodestruindo. Como algo que é da nossa natureza humana se tornou esse monstro assustador, que causa tanta ansiedade, a ponto de nós precisarmos de uma droga para poder se relacionar uns com os outros. Desde o princípio, o nosso Criador nos fez seres relacionais. A gente ouve muito isso. Lá em Gênesis 2:18, Deus disse: sozinho não é bom. Dentro de nós existe a necessidade de nos relacionarmos uns com os outros. O que me torna uma ser humana, o que me torna humana, é poder me relacionar com outros seres humanos, e não com as telas. Perceba o rumo que a humanidade está tomando. Não é bom. Está em curso um projeto para desumanizar o ser humano. Sozinho, com medo, inseguro, deprimido, ansioso, perdido, sem sentido, anestesiado porque precisa de substâncias químicas. Os cientistas estão preocupados e eles estão se perguntando como pode situações sociais tão comuns ter se tornado um momento tão assustador, ao ponto de ser necessário drogas sociais. Na fala dos jovens na reportagem, algo que me chamou muita atenção é como eles se sentem inseguros, com medo, porque eles não conseguem fazer parte do grupo. Eles não conseguem fazer parte daquele momento com seus amigos. O que eles mais querem, meus irmãos e minhas irmãs, é pertencer a algo. Mas eles não se sentem capazes disso. Eles têm medo de não serem aceitos, de não se encaixar. E não se sentir parte de algo pode causar esses efeitos negativos na saúde física, mental, emocional e no bem-estar de uma pessoa. Por outro lado, o pertencer, o fazer parte de um grupo, fazer parte de um lugar, nos dá um sentimento de importância. Nós fazemos parte de algo que é muito maior que nós mesmos. O pertencer significa participar. É você ter um lugar, é você ter voz nos processos de escolha, é você contribuir com o grupo, é você ter um espaço, é você se sentir acolhido e mais, poder acolher também. É você ser entendido, compreendido, mas também compreender e entender também. O Senhor nos fez, e Ele sabe disso, e nos conhece melhor que nós mesmos. Por isso, Ele nos chamou para pertencer. Ele nos chamou para fazer parte de algo que é muito maior que nós mesmos. Ele nos chamou para um lugar e preparou uma família para que nós pudéssemos ser acolhidos e amados, mas que nós também pudéssemos acolher e amar os outros também. Um reino de amor para pertencer. É isso que o Senhor Jesus tem para as nossas vidas.
E isso é maravilhoso, meu irmão e minha irmã. É imerecido, é graça de Deus para as nossas vidas. É o que aqueles jovens precisam. É o que as pessoas neste mundo precisam. Um lugar para pertencer. Um reino de amor para fazer parte. E algo que é incrível, enquanto eu estava meditando, eu pensei nisso. O tempo passa, né? O que era lá atrás, há 15 anos, hoje já não é mais. Mas para todos os males deste mundo à nossa volta, Deus tem sempre uma palavra. Uma palavra para nos curar, para nos libertar e para nos mostrar o caminho que devemos seguir. O Senhor Jesus, sem dúvida nenhuma, é suficiente nas nossas vidas. Nós não precisamos de mais nada. Como nós louvamos aqui de manhã, dependemos dEle. Dependemos que Ele nos cure e dependemos que Ele nos mostre o caminho a seguir. Amém? Eu falo isso porque o evangelho dessa semana fala sobre isso. Sobre pertencimento, sobre relações, sobre o que é ser humano, ser humana para Deus. Fala sobre Jesus e um amor que traz vida aos corações. O amor do nosso Deus. Na semana passada, o Senhor Jesus nos falou sobre as raposas e sobre os pintinhos, né? Foi uma ministração maravilhosa e creio que falou com a igreja do Senhor. Lá no Evangelho de Lucas 13. Vimos que durante a caminhada para a cruz, o Senhor Jesus foi abordado com uma notícia, né? E pediram para ele, vai embora porque Herodes quer matar, né? Quer te matar. Mas diante da ameaça, o Senhor Jesus não parou. Ele foi determinado e seguro. E ele disse, vou terminar o que devo fazer. Nada vai me impedir. No evangelho dessa semana, vemos que o Senhor Jesus cumpre tudo aquilo que Ele fala. Ele cumpre com seus propósitos. E então Ele continua fazendo aquilo que Ele tinha que fazer. O compromisso dele é com o reino de Deus. É com a vontade de Deus e nada mais. E Ele continua a sua caminhada em direção a Jerusalém. A caminhada para a cruz. E o texto que lemos começa nos dando alguns dados. O dia da semana e onde tudo aconteceu. Era um sábado na casa de um fariseu importante, diz o texto. Convidados para um evento social, né, para uma refeição, os discípulos e o Senhor Jesus foram até a casa do então fariseu importante. Logo na chegada, diz o texto, que o Senhor Jesus estava sendo observado atentamente. Ou seja, ele estava sendo avaliado pelos olhos atentos, cheio de religiosidade e de julgamento dos fariseus e peritos da lei. Tudo indica que ali havia sido montada uma certa emboscada para o nosso Senhor. E aí o texto vai continuar no verso 2, dizendo que logo que eles chegaram, o Senhor Jesus se deparou com um homem doente. Um homem que tinha o corpo inchado. Devia ser uma espécie de inflamação que inchava o corpo dele. E percebendo a intenção ali dos religiosos e os olhares deles, o Senhor Jesus fez uma pergunta. É permitido ou não curar no sábado? Eles ficaram em silêncio, nada puderam dizer. Mas sem precisar da aprovação ou da autorização de alguém, Jesus fez aquilo que ele tinha que fazer naquela situação. O Evangelho diz que ele tomou o homem pela mão e o curou. Imagina a cara daqueles religiosos, eles que tanto sabiam de lei. Tudo que eles queriam era acusar Jesus, um transgressor da lei. E eles presenciaram ali, sim, uma cura em pleno sábado. Mas ficaram em silêncio.
Jesus, conhecendo o coração deles, questionou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair no poço no dia de sábado, não irão tirá-lo imediatamente? Seria certo ou sábio deixar lá para outro dia, né? Para morrer lá no poço? Afinal, a lei manda. Mas será que é a vontade de Deus? Eles nada puderam responder. E então, naquela ocasião, o Senhor Jesus e os seus discípulos, recém-chegados, eles deviam estar de pé ali, esperando para sentar, né? Para tomar o seu lugar à mesa. E o Senhor Jesus percebeu, ele notou os peritos da lei e os fariseus, escolhendo os melhores lugares à mesa, para se acomodarem. Os tais lugares de honra. Vendo a atitude deles, o Senhor aproveitou para ensinar os valores do reino de Deus para os seus discípulos, para os seus. E ele então conta uma parábola, dos versos 8 a 10, perdão. E a parábola diz assim: quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Quando, porém, você for convidado, ocupe o lugar menos importante. De forma que, quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para um lugar mais importante. E então você será honrado na presença de todos os convidados. E aí ele arremata no verso 11: pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Aprendemos recentemente que esses eventos sociais, essas reuniões nas casas, eram muito comuns. Essas reuniões elas aconteciam após o culto, né? Após a reunião na sinagoga. Era como uma extensão, uma continuidade daquilo que foi pregado. Ali, como já foi dito aqui nessa manhã, os vínculos eram fortalecidos. A mensagem tinha continuidade, tinha partilha. As pessoas participavam umas com as outras. E esse é um projeto muito lindo, que hoje nós estamos implantando aqui na nossa comunidade. Na casa desse fariseu importante, porém, as intenções eram outras. Ainda assim, onde o Senhor Jesus está, meu irmão e minha irmã, a vontade de Deus é feita em todo tempo. Não importa a circunstância, se é um sábado, se tem fariseu, se tem perito da lei, se tem raposa, se tem gente que se acha demais, se tem gente que é inflada demais, Jesus sabe a que reino ele pertence. E ali ele faz uma revolução social. Ele estabelece novas formas de se relacionar uns com os outros. E também com Deus. As formas que não são humanas, mas são de um reino de amor, vinda do nosso Deus, da vontade do nosso Deus para as nossas vidas, amém? Quantos de nós temos a certeza que pertencemos a algo muito maior que nós mesmos? Quantos de nós? Quantos de nós fazemos parte de um reino, que já foi falado aqui, do servir e não do destaque? Um reino feito da vontade que é boa, perfeita e agradável, a vontade de Deus. Quantos de nós temos essa certeza? Então, se você faz parte desse reino, nós precisamos saber, todos nós precisamos saber, que somos parte de um reino onde a vida deve prevalecer sempre. Nós louvamos, profetiza a vida.
Logo que chegaram na casa do fariseu importante, naquele evento social, Jesus viu um homem adoecido à sua frente. Ele tinha um problema físico, um corpo inchado. Sabendo das intenções de todos ali, dos religiosos, o Senhor perguntou: é permitido curar no sábado? Ele não pediu permissão para ninguém ali. Jesus, na verdade, está mostrando para todos que a vontade de Deus tem que ser maior que a religião. A vontade de Deus é maior que a própria lei. Vontade de Deus é aquilo que deve prevalecer sempre nas nossas vidas. E para Deus, a vida é importante. O Senhor tomou aquele homem pela mão e o curou. Ele restabeleceu a vida naquele homem. Mas diante dos olhares acusadores, ele pergunta no verso 5: se você tiver um filho ou um boi, e esse cair lá no poço, no sábado, não irá tirá-lo imediatamente? A forma de se relacionar com as pessoas e com Deus estava completamente errada. Jesus veio mudar tudo. A religião que deveria aproximar as pessoas de Deus, na verdade, estava dificultando o acesso a Deus. Estava afastando as pessoas de Deus. A visão dos religiosos é de que pessoas doentes eram pessoas amaldiçoadas. Eram pessoas que estavam castigadas por Deus. Muitas delas sequer poderiam participar de um culto. Elas eram excluídas. O Senhor Jesus tomou aquele homem pela mão. Era um sábado, na frente de fariseus e peritos da lei, para trazer a vida de volta. E dizer ao seu filho amado: Deus não causou isso. Deus não castiga. Deus não amaldiçoa. Sabe o que Deus tem? Deus tem vida. Deus é Deus que vê. E Ele, mais do que vê, Ele estende a mão para que todos aqueles que sofrem neste mundo. A religião, a lei, a doutrina deveriam estar a serviço da vida, a favor da vida, e não ao contrário. Sabe por quê? Porque o único e verdadeiro Deus é um Deus de vida. Vida plena. Vida importa. Para Deus, vida é importante. Algo que nos dias de hoje tem perdido completamente o seu valor e a sua importância. Nas notícias nós podemos ver. Recentemente um jovem foi acusado de algo que ele não cometeu. E como não bastasse, ele foi cruelmente espancado até a morte. Vida. Sem falar dos feminicídios, das guerras, das disputas pelo poder e tantas outras formas de desvalorização e de violência contra a vida. Mas nós temos que ser o povo que vive na contramão de tudo isso. Nós temos que ser o povo que luta, que se empenha e faz tudo em prol da vida sempre. Para que ela aconteça, a vida tem que acontecer aonde eu estiver e onde você estiver. Se algo vai contra a vida de alguém, nós não podemos compactuar com isso. Nós temos que nos posicionar sempre pela vida. A vida é tão importante para Deus que em João 10:10, o Senhor Jesus diz, é algo que a gente conhece muito bem, mas o Senhor Jesus disse: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Ele veio para que eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. O nosso Salvador morreu em uma cruz. Para quê? Para salvar vidas.
Ele ressuscitou para que nós pudéssemos viver com Ele, já foi dito aqui. Viver com Ele. Por isso, nós não somos dos que matam. Nós somos os instrumentos do Senhor Jesus para que a vida sempre prevaleça. Amém? Mas aí eu me pergunto, como a vida pode acontecer se uma família não tem o que comer? Como uma vida pode acontecer se a moradia está caindo, está desabando, quando chove molha a cama? Como a vida pode acontecer se tem alguém doente e não tem como tratar o ferimento? Como a vida pode acontecer se não há esperança de dias melhores? No reino a que nós pertencemos, vida precisa prevalecer. Por isso, Deus nos presenteou, nos deu o privilégio de participar, de pertencer à missão Coração Aquecido. E a vida está acontecendo. Pessoas têm o que comer. Mais uma família agora vai ter uma moradia digna. O Senhor é maravilhoso. O remédio chegou. O exame chegou. O Deus está preparando, providenciando todas as coisas. Nós vimos testemunhos de mães dizendo, tudo mudou. A vida está mudando. A vida está acontecendo. As mães estão cheias de esperança. O reino que nós pertencemos é um reino feito de amor. E o amor faz viver. Esse é o chamado. O dedo apontado, o julgamento, não faz ninguém viver. Mas a mão estendida, o abraço, a oração, a partilha, o ouvir, o levar o Senhor Jesus para as pessoas, traz vida para os corações. É para este reino de amor que nós somos chamados a pertencer. Você aceita esse convite? Amém. Jesus é uma notícia maravilhosa que o mundo recebeu. Um mundo que é adoecido e que não sabe se relacionar. Mas nós, aqueles que decidem pertencer ao reino de Deus, nós recebemos da palavra de Deus as medidas para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. E uma segunda medida que essa palavra nos traz é: sejam humildes, considerem os outros antes de vocês, prefiram o servir e não os serem vistos. Segunda medida: sejam humildes, considerem os outros antes de vocês e prefiram os servir e não os serem vistos. O que aconteceu ali foi que depois que Jesus restabeleceu a vida daquele homem, ele notou uma certa disputa ali na mesa, pelos lugares de honra, os lugares de destaque. A busca pelos lugares de destaque era uma característica do grupo de fariseus, mas não podia ser uma característica dos discípulos do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus ensina através de uma parábola. Se você for convidado para um casamento, não procure os lugares de destaque, os de honra. Pode ser que alguém mais importante foi convidada. E aí, a pessoa vai pedir para você trocar o lugar. Vai ser desconfortável, um pouco humilhante. Sente no lugar menos importante. E aquele que te convidou pode te colocar num lugar mais importante. E ali, diante de todos, você vai ser honrado. Através dessa parábola, o Senhor Jesus chama os seus discípulos a irem
na contramão de tudo que eles estavam presenciando ali. Aquele comportamento arrogante, religioso, mesquinho, competitivo, cheios de egos inflados, que precisam dos lugares de destaque, isso não serve para o Senhor Jesus. Nós pertencemos, nós somos parte de algo muito maior que nós mesmos. Por isso, Vitinho, realmente, nós não temos que dizer que somos cristãos, nós temos que ser cristãos. E para os cristãos, para as cristãs, deve ser sempre o serviço e não o ser visto. Quem serve não pensa nos lugares de honra, mas nas necessidades dos outros. Amém? Renunciar aos lugares de honra é mais que humildade, é amor também. É dar espaço para o outro, é incluir, é ir na contramão de todo o egoísmo. Quando aqueles jovens precisam de medicamentos para socializar, para se relacionar uns com os outros, na verdade eles estão fazendo um esforço para pertencer a algo, para fazer parte de algo, para ser acolhidos. Mas o jovem faz o uso porque ele quer ser a pessoa mais interessante da sala. As relações hoje têm um padrão inatingível. Por isso precisa da droga social. Você só é interessante pelo que você tem e não por aquilo que você é. O celular precisa ser da última geração. A roupa, o carro, precisa ser uma top. Você só é interessante se você tem muitos seguidores. Você só é interessante se você está no lugar de destaque. Senão, você é facilmente descartado. Bauman chama isso de relações líquidas. Se não sabemos a que pertencemos, nós estamos sujeitos a isso. Nós pertencemos a um reino de amor, a um reino muito além de nós mesmos. As relações na vontade de Deus possuem outras medidas. E Jesus disse através dessa parábola: prefiram servir a serem vistos. Sejam humildes, considerem os outros antes de vocês. E Paulo também disse isso lá em Filipenses, no capítulo 2, versos 13 e 4, para a igreja de Filipos. Ele disse assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês, cuidando cada um não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Considerem os outros antes de vocês mesmos. E lá em Mateus 20, dos versículos 25 a 28, Jesus disse algo para os seus discípulos. Ele disse o seguinte: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo dos demais. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Um reino de amor onde nós somos chamados para o serviço. E nós servimos sem esperar nada em troca, de graça. Servimos porque temos a plena convicção,
a que reino nós pertencemos. Nós não queremos destaque, nenhum destaque para nós, mas nós queremos que o mesmo amor que nos acolheu, que nos alcançou, a mesma graça, a mesma misericórdia que é sobre as nossas vidas, alcance a todos à nossa volta. Essa é a vontade de Deus, que o amor dele alcance a todos e que toda a honra, toda a glória seja dada somente a ele. Amém? Mas já estou acabando, indo para o final aqui. Em tempos em que, para se relacionar, alguns jovens, algumas pessoas dependem do uso de substâncias químicas, as tais drogas sociais, o Senhor veio nos dar medidas que nos curam, medidas que nos possibilitam viver relacionamentos saudáveis, relações segundo a vontade dEle, relações que dizem que nós pertencemos a algo que é muito especial, que é muito maravilhoso. Nós fazemos parte de uma família, a família de Jesus Cristo aqui na terra. Amém? E a primeira medida que o texto nos trouxe foi: nós somos parte de um reino onde a vida deve prevalecer sempre. O mundo está desvalorizando a vida, violentando a vida. O mundo está matando a vida. Mas nós não somos esses. Nós pertencemos a um reino de amor. E esse reino de amor faz viver. Por isso nós nos empenhamos para isso. Nós nos dedicamos para isso. Para que a vida alcance. Nós louvamos aqui, teve uma dança maravilhosa aqui. Profetiza a vida. Tem um vale de ossos secos aí, precisando de vida. E Deus quer usar quem? As suas filhas e os seus filhos amados. Amém? Vida para Deus é importante. Para nós tem que ser também. Amém? Mas a segunda medida que a palavra nos trouxe é: sejam humildes. Considerem os outros antes de vocês. Prefiram o servir e não o serem vistos. Nós somos chamados para ser nesse mundo um povo que anda na contramão dessa mesa de fariseus. Nós somos chamados para trazer vidas para a mesa do Senhor Jesus. Vidas para o reino de amor do Senhor Jesus. E por isso, tudo que nós fazemos é para que haja vida aonde nós estivermos. E nós escolhemos ser humildes, considerando antes os outros do que a nós mesmos, preferindo servir o outro e não os lugares de destaque. Amém? Eu louvo a Deus que nada é por acaso, o Senhor é sempre tão cuidadoso e maravilhoso, e eu queria testemunhar que fazer parte do Ministério de Jovens construiu algo em mim. Foi maravilhoso esse tempo com os jovens. Eu fui muito desafiada por eles, e eu agradeço a Deus por isso, porque isso só fortaleceu em mim uma certeza: eu amo pertencer ao reino de Deus. Eu amo fazer parte daquilo que Deus quer fazer aqui na terra. Eu amo. E eu quero dizer nessa manhã, muito obrigada. Muito obrigada, porque nesse culto o Senhor falou sobre isso. Olha para o teu irmão do lado. Olha para a tua irmã do teu lado. Você pertence a algo muito maior que você mesmo. Você pertence a algo que Deus quer fazer nessa terra. A forma como eu cheguei aqui, pastor pode dizer sobre isso.
A forma com que eu me relacionava com as pessoas e com Deus estava completamente errada, porque eu não sabia o que era pertencer a algo maior que a mim mesma. Mas eu fui acolhida, mas eu fui abraçada, e hoje eu sei que eu pertenço a uma família maravilhosa, que é a família de Jesus Cristo aqui na terra. Amém? Isso é maravilhoso. E eu quero muito agradecer por isso, porque eu não mereço, nós não merecemos, mas o Senhor cuida das nossas vidas. E se o Senhor falou contigo nessa manhã, eu te convido a adorá-lo, a aplaudi-lo, em nome de Jesus. Amém?